tenha fechado provavelmente, né? Colossenses capítulo 4, versos 2 a 4, nós vamos falar sobre os frutos da oração. Eu queria perguntar para você o seguinte: o que você espera quando você ora? Qual é a sua motivação ao orar? Quer ver? Tem dia que você diz assim: eu estou precisando orar mais. Quais dias você fala isso? Quando lhe falta alguma coisa, quando lhe vem alguma tribulação, quando você está num dia ruim, triste, mal, ou quando tem alegria, não tem nada mais para pedir, você fala, hoje eu vou orar mais, né? Dificilmente essa é a última opção, né? Mas o que motiva a gente a orar? Quais são os frutos que nós buscamos quando oramos? Eu quero falar hoje sobre os frutos da oração, obviamente não todos, mas alguns que transparecem nesse texto de Colossenses 4, do 2 ao 4, acompanhe comigo. Perseverar em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou preso, para que o manifeste como me convém falar. Amém? O apóstolo Paulo fala sobre estas características da oração na carta aos Colossenses. Então, quando ele trata de oração com aquela igreja, ele fala isso. E certamente as cartas eram lidas em outras igrejas, como na de Colossenses, você lê no final, 4,16, fala, olha, a carta que veio, o 15 e 16, a carta que veio de vocês leiam na igreja de Laodiceia, e a que foi para Laodiceia, vocês leem na igreja de vocês também. Havia uma troca de cartas, né? Por isso que alguns estudiosos, na verdade, normalmente um consenso de dizer que havia uma carta de Paulo para os laodicenses, para a igreja de Laodiceia, só que foi perdida, não sabemos como que era essa carta, né? Mas ia uma para lá, outra para cá, mas certamente em tempos que não havia impressora, não havia internet, nada do tipo, as cartas deveriam falar e ensinar a igreja mais ou menos o todo. Por que mais ou menos? Porque certamente havia outros ensinos em outras cartas também, mas havia o essencial naquelas cartas que chegavam a cada igreja. Portanto, quando Paulo fala sobre oração para os colossenses, ele já está dando o essencial. Se os colossenses lessem a carta dos laodicenses, que não conhecemos, certamente haveria mais coisa ali. Quando a gente lê Efésios, quando a gente lê Filipenses, quando a gente sai de Paulo, vai para os evangelhos, outros textos, aprendemos mais sobre oração. Mas certamente aqui está o essencial. Eu quero comentar com os irmãos alguns frutos que nós colhemos na oração. Como eu disse, normalmente oramos para coisas que nos faltam, mas o apóstolo Paulo vai nos dar algumas motivações mais profundas, mais corretas, mais bíblicas. A primeira delas, o primeiro fruto da oração é o crescimento espiritual. Eu anoto duas coisas aqui. A primeira delas é a perseverança. Paulo fala perseverar em oração. Persevera em oração. O que é perseverança? Basicamente, perseverança é a capacidade de ficar firme em meio às lutas, seja as incertezas, sejam os desânimos, seja a falta de tempo, seja outras prioridades. Para que você persevere em oração, você precisa ficar firme, mesmo com uma correnteza te dizendo que não é para você continuar ali. Talvez uma boa ilustração para a perseverança não é aquele que corre necessariamente, também, mas talvez mais ainda aquele que se agarra um poste e vem uma enxurrada sobre ele, ele ainda fica firme ali. É alguém que persevera, alguém que fica firme naquilo em que está. Em alguns momentos, irmãos, a oração será isso para nós, uma perseverança. Se você começa a orar, se você começa a caminhar em oração, logo você vai perceber isso. Parece que não está dando fruto, parece que você não está mudando em nada. Às vezes você ora um dia, você pensa, olha que oração bacana, que coisa maravilhosa, mas quando você ora uma semana, duas, chega uma hora que parece que acostuma a orar. Não sei se você já passou por isso. Acostuma a orar. Você fala, mas eu não estou vendo mais resultado. Mas a perseverança, ela é em si um crescimento espiritual. Quando você fica firme naquilo, Deus está fazendo com que você cresça. Porque quando você ora e os motivos para orar que você tinha antes vão sendo deixados de lado, você ora por alguma coisa, aquilo acontece, ou pior, aquilo acontece de um jeito diferente, do jeito que você não gostaria. Quando você vai perdendo os motivos iniciais que fizeram você começar a orar,
Para continuar é necessário perseverança, e nisso há o crescimento espiritual. Existe um crescimento, irmãos, em Deus, que só é possível depois de meses de oração, depois de ficar firme muito tempo, que talvez, eu não sei se meses, irmãos, eu vou dizer anos, talvez nem todos nós tenhamos experimentado, porque Deus deseja com que a gente cresça lenta e gradualmente. Alguns crescimentos são rápidos, mas outros são graduais, e a oração faz isso. Portanto, o fruto do crescimento está na perseverança. Outra coisa do crescimento espiritual é a ação de graças. Perseverar em oração, velando nela com ação de graças. A palavra velando, eu acho interessante isso, né? Velando, o que é velar? Velar é colocar a vela sobre algo, né? Estava a vela ali, claro que essa não é a palavra original necessariamente, mas foi traduzida assim, com esse tempo, para você ficar atento a isso. Velem na oração, ou seja, cuidem da oração. De que modo que a gente cuida da oração? Com ação de graças. Portanto, outro tipo de crescimento espiritual, além de perseverar, quando os motivos iniciais caem, é se manter com ação de graças. E você que ora, você que já buscou ter uma vida de oração, sabe que a ação de graça é um desafio para nós. Tem hora que a gente está com vontade de chutar o balde, não é verdade? A gente fala, Senhor, não vou orar não. Só isso já é uma oração. Quando você fala, Senhor, não vou orar, você já está orando, mas a vontade é de não orar mesmo. A ação de graça, irmãos, não é algo que flui da gente, que brota da gente, não é. Então, você vela na oração quando você se dispõe a agradecer ao Senhor. E a gratidão aqui não é porque você está feliz, que você está saltitante, que você está regozijando necessariamente, mas a gratidão aqui é que você está velando pela oração. Um coração ingrato não consegue ser um coração que ora. E aí eu tiro uma conclusão disso tudo, que a gratidão cultiva um intercessor. Essa é uma das lições que eu tiro daqui, que está até ali para você gravar. Gratidão cultiva um intercessor. Talvez a sua vida de oração, e aí com isso, né, um dos frutos da oração é o crescimento espiritual, talvez o seu crescimento espiritual esteja sendo minado, retirado, destruído, porque você não tem um coração cultivado em gratidão. Quando você começa a agradecer, querendo ou não, tendo motivos aparentes ou não, Deus vai criando em você um coração de intercessor. Percebe? Em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:17, talvez você lembre desse verso, são 3 palavras, um dos versos menores da Bíblia, e de maior dificuldade. Olha que engraçado, né? Um dos menores versos mais difíceis de cumprir. O que diz lá? Orar sem cessar, né? É muito fácil decorar, né? E difícil viver. Mas no orar sem cessar, o que o verso 18 faz? Fala, diretamente conectado à oração, percebe? Orai sem cessar e em tudo dai graças, porque ele ainda conclui, essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A oração está diretamente conectada à gratidão, irmãos. E com isso, com a perseverança e com a gratidão, o que acontece no meu coração? Crescimento espiritual. Não há nenhum crente profundo que seja um crente ranzinza, chateado, magoado todo o tempo. É claro que a gente fica angustiado, entristecido, não estou dizendo isso. Não estou falando que você não passe por angústias. Mas um crente profundo que cresceu espiritualmente é alguém que vai brotando nele a alegria de servir o Senhor. Oração produz crescimento espiritual. Você está crescendo espiritualmente? Talvez, se não está, se você se vê parado, né, no tempo, vamos dizer assim, ou na vida espiritual, talvez a necessidade aqui seja você orar mais. A segunda coisa que a oração nos faz aqui, irmãos, é o cuidado com os outros. Cuidado com os outros. Não apenas por si mesmo, os colossenses deveriam orar, mas pelo ministério de Paulo. O verso 3 fala, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Olha o que Paulo diz para os colossenses, vocês vão se unir, orando juntamente, percebe? Então vocês se unam, fiquem ali unidos e orem por mim. A igreja tinha que se reunir para orar não pela igreja, mas para orar por alguém fora da igreja, que no caso é o apóstolo Paulo, e pelos outros que estavam com Paulo ali.
Irmãos, às vezes nós falhamos nisso, né? No cuidado com os outros, na oração pelos outros, porque quando a gente vai orar, eu não sei quanto tempo você reserva por dia para orar, normalmente, e eu muitas vezes faço isso, começo comigo, né? Aí eu até aquele pedido mais ridículo, né? Senhor, abençoa até a unha do meu pé. Depois, quem sabe, eu oro pelos problemas enormes dos outros. Muitas vezes a gente faz isso, mas perceba que às vezes, irmãos, é uma prática nossa como igreja. A gente tem que orar pela igreja? Claro que temos, mas às vezes nós oramos só e tão somente por nós mesmos, não enxergamos os outros. Agora veja uma igreja que se reúne para orar pelos outros. O que acontece com essa igreja? Essa igreja começa a ter um cuidado com alguém fora de si mesmo, seja com Paulo, seja com os outros que estão com ele, que ele fala de Epáfras, ele fala de um camarada chamado Jesus, está no Colossenses 4,11, Jesus, chamado justo, e alguns outros que estão com ele ali. Então orem por eles, ele fala aos Colossenses, ou por nós todos, para que Deus cuide da gente, para que Deus abra a porta da palavra. E perceba uma coisa que Paulo também está fazendo aqui. Paulo não está pedindo para a igreja orar para que ele seja livre. Ele até quer ser livre, ele deixa bem claro isso. Eu quero manifestar o Evangelho de Cristo como me convém falar. Claro que Paulo não quer ficar preso, não é isso. Mas ele não está dizendo, irmãos, por favor, orem por mim, eu preciso sair dessa prisão. Paulo está demonstrando nele o que ele quer para os outros. É para a igreja cuidar dos outros, e Paulo não está se preocupando consigo mesmo. Ele quer ser livre, obviamente, mas o pedido aqui é para que a palavra seja livre, para que a palavra alcance outros locais. Paulo não pede nem por si mesmo, ele dá um exemplo nele, daquilo que a igreja tem que fazer. O que é? Aliás, esse é o segundo fruto da oração, é a gente conseguir cuidar dos outros, porque quando a gente cuida dos outros, irmãos, o que isso demonstra na gente? Maturidade. Compare uma criança com um adulto. A criança, claramente, ela pensa apenas em si mesma, e quanto mais criança, mais pensa em si mesma. Há estudos dizendo até mesmo do bebê, eu li assim recentemente um pouco mais sobre isso, mas o bebê até uns certos meses, ele não reconhece o mundo externo, ele acha que a mãe é uma com ele mesmo, talvez no primeiro, segundo mês, não sei até quantos meses, mas porque ele não tem um mínimo de maturidade nesse sentido para perceber o mundo. Aí ele começa a perceber o mundo, ele percebe que a mãe não é igual a ele mesmo, depois ele percebe que as coisas têm todo um jeito de ser, e quanto mais cresce, mais vai percebendo o mundo. Depois, quando vai se tornando mais velho, da criança para o adolescente, vai amadurecendo, e o adulto é aquele que consegue perceber o mundo ao seu redor. Um adulto, por exemplo, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, muitas vezes coloca o filho, o neto acima de si mesmo. O que isso denota a princípio? Maturidade, porque você consegue cuidar de alguém acima de você mesmo. Não é verdade? Isso é maturidade. Paulo está conclamando a igreja para cuidar dos outros, portanto, eu tiro essa outra conclusão, que a oração nos capacita a amadurecer. Quando a gente consegue enxergar o outro, quando a gente consegue orar pelo outro, é sinal de que nós estamos amadurecendo, irmãos. Então, muitas vezes, eu focar em mim, pedir só para mim, não está errado em eu orar por mim mesmo, nem você por si mesmo, mas muitas vezes demonstra uma profunda imaturidade. A palavra é ensimesmado, né? Pessoa que fica rodando em si mesmo, e às vezes como igreja nós estamos ensimesmados. Quando a gente começa a orar pelos outros, cuidar dos outros, Deus vai amadurecendo a gente. É um segundo fruto da oração. Percebe que não é da oração de um dia para a noite. Não vamos fazer aqui a oração da maturidade, não. Quando a gente intercede, quando a gente tem uma vida de intercessão, a gente começa a clamar, por exemplo, pelos missionários, a gente começa a clamar pelo nosso bairro, pela nossa cidade. Deus vai nos dando essa maturidade de enxergar os outros que estão fora, aqueles que não são nós, e que a gente pode abençoar de alguma forma, começar pela oração mesmo. Oração nos capacita a amadurecer, a enxergar o outro, deixar de ser crianças espirituais e passar a ser adultos. A terceira lição está muito atrelada a isso. Paulo fala assim, vocês orem por nós, para que nos abra a porta da palavra, para que a gente fale do mistério de Deus, que é Cristo, né? E diretamente conectado a isso, está a ideia de que oração é participação da obra missionária. Oração é participar daquilo que Deus está fazendo no mundo.
O intercessor também colabora. Normalmente, em missões, nós dizemos que a gente pode contribuir de algumas formas, né? A gente pode ir, a gente pode doar recursos financeiros, ou a gente pode orar. E não está nada errado dizer isso, porque orar também é participar da obra, é colaborar, só tem uma diferença. Ninguém pode se deixar de lado a oração na obra missionária. Quando você ora, você também participa. Aliás, irmãos, quando falamos de obra missionária, nós estamos falando não apenas daquilo que Deus está fazendo lá longe, mas daquilo que Deus está fazendo perto de nós. Quando você começa a orar pelos outros, pela sua família, pelo seu trabalho, Deus vai conectando você àquilo que Ele está fazendo no coração dos outros. Como assim? Deus vai fazendo com que você tenha muita, vamos dizer assim, muita importância? Não, mas Deus vai fazendo com que você ame aquelas pessoas, quem sabe abrindo portas para que você fale. Mas eu creio, irmãos, que muitas vezes nós perdemos oportunidades de participar da obra missionária, participar do que Deus está fazendo, porque nós não oramos, porque nós não estamos atentos, velando em oração, nós não estamos percebendo. Quando a gente começa a orar, Deus começa a nos dar oportunidades que antes Ele não nos daria. A lição que eu tiro daí já está aí na tela, né? A oração está diretamente conectada com o ardor missionário. Eu contei aqui há um tempo atrás a história dos morávios, não sei se os irmãos lembram. Eles começaram a orar ininterruptamente, né? Fizeram, se eu não me engano, eles pegaram 12 casais ou 24 casais, era uma vila, né? E aí os voluntários que quiseram, eram homem e mulher, né? A cada hora, a cada meia hora, pegaram vários e começaram a orar ininterruptamente. Nós estamos aí meio, eu falei semana passada, a gente está até meio assombrado, né? Assim, feliz do que está acontecendo numa universidade lá nos Estados Unidos. Eles estão agora deve fazer 2 semanas e um pouco mais, talvez, que estão num culto que nunca acaba. Olha que coisa maravilhosa, não acabou até agora. Foram lá orar 1 hora e estão orando até agora estão lá. Mas, irmãos, os morávios oraram por mais de 100 anos. É claro que quem começou já tinha morrido, quando a coisa continuou. Eles oraram, e depois de cerca de 20 ou 30 anos, Deus colocou no coração daquele povo que só estava orando. Eles não estavam dizendo, olha, a gente vai fazer grandes coisas, nós somos bons mesmo. Não. Eles estavam apenas orando. Deus colocou no coração deles um ardor missionário, que foi um dos maiores ímpetos missionários da história moderna. Gente, tanto casais, famílias, que resolveram ir para os locais mais distantes do mundo. De onde que surgiu aquele movimento missionário, irmãos? Surgiu de um movimento de oração. Aliás, normalmente sim, a oração está diretamente conectada, atrelada a um ardor missionário. Orar, um dos frutos de uma vida de oração, irmãos, é participar da obra missionária. Quando a gente começa a orar, Deus começa a nos incomodar de outra forma que não estávamos incomodados antes. A gente começa a enxergar aquele que está oprimido no pecado de uma maneira diferente. Eu, algumas vezes conversando com minha mãe é uma mulher de bastante oração, e era até engraçado, né? Na adolescência, começo da juventude, quando a gente via alguma notícia, alguma coisa assim, ou alguém na rua, alguma coisa que me causava uma certa revolta, eu já ficava meio revoltado, já falava, fulano tem que morrer, tem que ser preso, e não sei o que lá, né? Normalmente uma reação bastante normal. E a minha mãe normalmente falava, eu sinto pena dessas pessoas, né? Não é porque ela é uma pessoa boazinha, não, apesar de eu achar que ela é, né? Mas eu via e reconhecia nela uma vida de oração, né? Dou aqui até esse testemunho. Quando você começa a orar constantemente, você começa a enxergar as pessoas como campo missionário. Deus troca a sua visão. Eu não vou dizer que todo tempo eu tenho um coração igual a minha mãe, não. Todo tempo eu sou bonzinho, não. Mas em alguns momentos Deus me leva a enxergar assim. Eu vejo que isso é fruto de oração. Quando você está constantemente orando, Deus vai mostrando para você que as coisas ao seu redor são campo missionário também. A quarta e última coisa a frisar aqui, o fruto da oração, é que a oração também, um dos frutos, é a transformação de realidades. Paulo fala, intercede, pede para a igreja orar, né, interceder, para que ele possa ir falar de Jesus, para que a palavra seja aberta, para que as coisas
possam ser modificadas de um modo que não podia antes. Então, o que eu percebo aqui é que Paulo está dizendo: orem por mim, para que alguma coisa externa seja mudada. A gente não começa daí, a gente começa da oração como crescimento espiritual. Primeiro a oração muda a mim, porque se ela não mudar quem eu sou, as minhas motivações, o meu coração, eu vou estar sempre orando, talvez pelo foco errado. Alguns a gente perde tempo em orações erradas, irmãos. Tiago 4:1 fala isso, né? Que a gente pede ao Senhor mais coisas que são do nosso coração pecaminoso, vamos dizer assim. Aliás, a gente pede para o nosso mal, para as guerras, para os deleites prazerosos da nossa carne. Então, quando a gente persevera em oração, Deus vai mudando a gente. Mas no mudar, no transformar, no participar da obra missionária, Deus começa a fazer com que a gente ore e algumas coisas começam a ser transformadas externamente pela oração. Eu já vou para a conclusão que eu tiro desse ponto que está aí no telão, que me parece, irmãos, é algo assim, difícil de afirmar, mas me parece que há coisas que Deus resolveu fazer apenas por meio de uma resposta às nossas intercessões. Nem tudo. Nós cantamos que Deus é soberano e cremos nisso. Há coisas que Ele não vai mudar, que já está feito. Mas parece-me que há coisas que Ele faz com que a gente ore muito, até que aquilo seja mudado externamente. É quase que Deus nos ensinando a depender dEle. Como às vezes você faz, talvez, com o seu filho: olha, depois que você pedir, aí eu vou dar. Não é sinal que você não vai alimentá-lo, que você não vai cuidar dele, mas algumas coisas você quer que ele aprenda. E parece que é isso. A oração também, de alguma forma, transforma realidades exteriores. Não segundo a nossa vontade, não segundo o que a gente quer, mas em alguns momentos, segundo a vontade de Deus, mas a partir de uma vida de oração. Nós vemos Deus curar pessoas, Deus salvar pessoas. Deus iria fazer isso, irmãos? Eu creio que Deus já iria fazer isso, segundo a graça dEle. Mas é maravilhoso quando Ele prepara o nosso coração em oração, quando Ele faz com que a gente participe disso. E aí a gente ora anos e anos, às vezes meses, para que em resposta a uma oração nossa, Deus cumpra aquilo que Ele já queria fazer. Que coisa maravilhosa. Ele é gracioso, Ele é soberano por isso. Mas a oração, um dos frutos dela, é a transformação de realidades. Portanto, como eu disse, parece que tem coisas que Deus nos dá apenas em resposta de oração. Nós temos tantos motivos para orar, não é, irmãos? Tantas coisas para as quais orar, mas esses 4 frutos eu gostaria de atentar novamente. Primeiro, o fruto da oração. O primeiro fruto é crescimento espiritual. O segundo é o cuidado com os outros, a maturidade. O terceiro é a participação da obra missionária. E o quarto é a transformação de realidades. Deus faz isso, mas eu não acredito que Ele faz isso apenas com uma oração. Ele pode fazer? Claro que Ele pode. Mas os colossenses, como em vários textos da Bíblia, estão sendo conclamados a ter uma vida de oração. Perseverem, continuem orando, fiquem firmes, velem na oração. Uma constância, uma continuidade. Tem coisas, como eu já disse para os irmãos algumas outras vezes, tem coisas que Deus não faz com uma oração. Deus só faz com uma vida de oração. Portanto, você e eu somos chamados a continuar orando, ter uma vida de intercessão, para que Deus comece a transformar a gente, nos coloque na vontade dEle, e a gente comece a perceber que estamos sendo usados por Ele, para transformar coisas que Ele deseja fazer em nosso meio e através de nós. Quero chamar você a orar. Nós vamos estar orando agora, primeiro por nós, né, para que Deus nos ajude a ser agradecido, a perseverar em oração, mas também por coisas externas, que a gente crê que é da vontade de Deus, para que a gente comece talvez hoje. E aí eu quero te desafiar, se tem algo que você está orando a respeito, ou que você vai começar agora, quem sabe Deus vai colocar no seu coração, você começar a orar agora sobre isso. E quando isso se realizar, seja na tua vida, seja na tua família, seja no teu trabalho, enfim, você já entendeu, você está desafiado a contar esse testemunho aqui, tá certo? Nós vamos orar, quem sabe daqui 1 ano, você vai dizer: ó, naquela quinta-feira, eu comecei a orar por mim, para eu me libertar disso, ou para que isso mudasse, e eu quero testemunhar aqui. Ou eu orei pelo fulano, orei pelo ciclano, orei pela igreja, por que não? Orei pelo nosso bairro, orei pela cidade, e aí você será desafiado a vir testemunhar aqui, daquilo que Deus conclamou você a orar,
tá bom? Vamos orar? Deus de amor, obrigado, Senhor, porque podemos estar aqui unidos, juntos, ouvindo e lendo a Tua palavra, e Te louvamos, Pai, pelos frutos que podemos colher através da oração, todos eles, Senhor, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Sabemos que o Senhor é poderoso para fazer tudo sem nós, mas sabemos também que o Senhor é gracioso e tem colocado a gente como participantes daquilo que o Senhor está fazendo. A obra já está concluída, Cristo já cumpriu, mas nessa graça toda, o Senhor nos chama para participar disso tudo, para orar, para interceder e colher frutos que não teríamos de outro modo. Portanto, Senhor, nos ajuda a crescer espiritualmente, perseverando em oração, nos ajuda, Senhor, a amadurecer, a enxergar o outro, porque oramos, porque cultivamos uma vida diante do Senhor. Que esse amadurecimento seja do outro aqui da igreja, do outro aqui do nosso bairro, que seja um amadurecimento lá na nossa casa, enxergar as necessidades de quem convive conosco, no diálogo, Senhor, que haja mais percepção, empatia, mas tudo isso fruto de uma vida de oração. Deus, que nesse clamor constante, a gente consiga enxergar aquele que está oprimido pelo pecado, que está condenado eternamente, e assim participar da obra missionária, Senhor. Claro, queremos orar pelos missionários que estão distantes, mas nos ajuda também, Senhor, a ter uma vida de oração tão profunda, tão arraigada em Ti, que a gente se veja como missionários aqui, onde a gente está, com quem a gente convive, Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a ter essa vida de oração, a ponto de clamar e perceber o Senhor transformando coisas e pessoas ao nosso redor. Queremos ver a realidade sendo transformada, Senhor, em nossa cidade, estado, país. Queremos ver realidades transformadas, muitas vezes em nossas casas, nos nossos trabalhos. A gente quer ver gente se convertendo, Senhor, gente que nós amamos e queremos ver rendidas aos Teus pés. Portanto, nos ajuda a continuar perseverantes em oração e colher esses frutos, seja daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, mas queremos, Senhor, perseverar, sabendo que o Senhor que nos chamou é aquele que cumpre segundo a Tua vontade e o Teu querer. Obrigado porque podemos orar e clamar ao Senhor, Deus. Responda-nos, Senhor, não segundo a nossa vontade, mas segundo o Teu querer, e assim não segundo o nosso tempo, mas segundo o Seu tempo, Pai, e não pelos desejos do nosso coração, mas pelos Teus caminhos que são muito mais altos do que os nossos, Pai. Oramos gratos ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Vamos passar então agora um tempo de intercessão. Eterno Deus, nesta noite de festa, opera em nosso meio, toca as nossas vidas, salva por Tua graça.